Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice, do dólar, também de alguns outros ativos. E antes eu começo a falar a minha análise, que foi do dia de ontem, dia 15/1. Peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Ditos os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando da regra de coloração. Primeiro, dólar ontem. Teve muita troca de cor, porque ontem teve notícia importante, teve movimento no índice depois muito forte. Dólar também teve algumas viradas de força também, forte, com muitos pontos. Mas se for ver no geral, considerando a primeira troca do dia, não teve tanto ruído na parte da manhã. Aqui andou, aqui também, aqui alguns pontinhos, essa não foi tão boa, aqui também, aqui não tanto, aqui também, aqui já foi ruim. Agora, bom, aí vem o problema. Peraí, essa região foi a hora da notícia, então evita de fazer alguma coisa, porque tem muita troca de cor. Começa a andar normalmente depois mais ou menos aqui, dá algumas trocas de cores bem interessantes, ó. Não foi um dia de ruído, foi um dia bom. Pro dólar aqui ontem, troca de cor foi sensacional, mas aí depois de uma hora da tarde, Renko já não vale tanto a pena. E aí começou os ruídos um pouco na parte da tarde. Mesmo assim, no geral, não foi ruim troca de cor ontem. No dólar, se for olhar aqui em relação ao gráfico de candle, já ontem, cenário macro importante para ressaltar. Vou desativar aqui o Ctrl+J, Ctrl+K. Macro do dólar. Carregando. E que a gente tem aqui um cenário ontem ainda de triângulo descendente. E ele estava abrindo bem próximo do caixote inferior, desse suporte, então é importante essa figura macro. Ainda sem direção, né? Se for olhar pelo diário, médias menores aqui sem tendência. Então não tem uma direção claramente definida nesses últimos, desde o final do ano passado, desde dezembro então. Voltando para cá, 5 minutos, hoje só comentando 5 minutos ainda em torno desse caixote, mas depois eu comento amanhã. Ontem a gente teve aqui um gap simples de baixa, é um caso de gap dinâmico, só que a gente não opera gap dinâmico em dólar, não é interessante, não tem retorno, não tem payoff, não tem essa atividade. Abrindo dentro desse canal do dia anterior, da quarta, na verdade da terça-feira, as médias menores aqui sem tendência, acho precoce pensar em compras desse candle. Por quê? Porque aqui eu não tenho teste da MED 9 para falar que é falha da MED 9. Se eu comprar aqui, eu estou na cara da MED 9. Então, acho precoce fazer uma operação de compra aqui, talvez, porque price action está respeitando esse fundo. Rompeu o fundo, rompimento falso e volta. Eu não tenho nada backtestado disso dessa forma aqui, não. Movimento passa por cima, as médias já estavam sem tendência, continuou sem tendência. Chega na 200, 200 ela está importante ainda. Muito importante, acaba segurando nelas. E aí nós tivemos o movimento da notícia. A notícia teve sim a movimento esperado com o resultado, que é de queda de dólar aqui e alta de índice. Movimento depois de notícia, a gente evita de fazer reversão, então nada de caçar compra aqui, as chances de estopar são altas. Faz um pullback, eu não vou comprar nesse candle, aliás está ativo, temos aqui um candle enorme, stop caríssimo. Faz novamente outro teste da média, só que não consegue ir. Aqui meio que forma pra gente um ombro, cabeça, ombro inclinado, estranho aqui nessa região. Não consegue subir, pensar em operação de falha aqui, porque a 9 está fraca. Não dá, porque está longe do fundo e perde o risco retorno para 20. O movimento acaba subindo para buscar quem? Buscar o fair value gap, que estava aberto, preenche exatamente o fair value gap. Porém, essa subida acaba criando outro fair value gap. 2 aqui. O movimento acaba voltando, só que as médias ficam sem tendência, ainda sem tendência, então meio que subindo a possibilidade aqui de como se fosse um canal nessa região. Final do dia aqui a gente tem um retorno para baixo, só que pensar aqui em vendas médias no geral ainda também estão sem tendência. Espera romper fundo, fundo importante, região de pavio aqui. Quando rompe o fundo, já é final do dia. Então, não vi oportunidade em relação ao gráfico de candle. Deu oportunidade na troca de cor de Renko. Aqui o macro do dólar, então, vou ter que alterar algumas coisinhas aqui. Em relação à SLT aqui dos topos, eu vou só jogar para frente, porque ela ainda segue importante.
E agora esse caixote aqui, não tem porquê eu deixar ele marcado, porque já está próximo desse outro caixote que eu tenho. Esse outro caixote aqui, deixa eu colocar até no diário para ficar mais fácil, era a região da nossa máxima histórica lá de trás, da pandemia. Então eu só vou prolongar um pouco ele e já deixar em relação ao nosso fundo aí, que inclusive fez hoje. Outra coisa que eu acho relevante marcar, fica mais fácil de ver, por exemplo, no 15 minutos. A gente pega uma LT aqui em relação a esses últimos fundos, vou mudar de cor, peraí, mudando de cor. E a gente tem aqui então uma LT importante a ser considerada, está respeitando por enquanto. Tem uma outra aqui também que o preço está funilando, mas não vale a pena marcar essa em relação aos topos. Então, SLT, SLT, esse caixote são regiões aqui importantes. Em relação a esse fundo aqui, se eu marcar a retração do movimento, nós estamos na região de 61 de retração. E R$6, região... Ah, mas está no 6,50. Poxa, mas 50 pontos em torno de R$6 é uma região boa para se considerar como uma trava. Toda essa região aqui de R$6 já é uma trava muito forte. O preço demorou meses para conseguir romper os R$6 e agora está ficando acima com dificuldade. Relembrando algumas coisas aqui, o macro do dólar, né? A gente tem aqui aquele canal, ó, que eu venho comentando dele já tem algum tempinho, que por mais que tenha, assim, no final do ano passado, o dólar ficou bem em pânico, um pânico que não rompeu a LT. Então vem respeitando a LT e agora nós estamos nessa região de trava aqui, ó. Essa trava é importante. Se passar dela, é essa região aqui do fundo. Tá, então LT aqui do semanal respeitando. Um mensal aqui, por enquanto, não rompeu máxima de dezembro, tá formando um inside candle. Candle é importante, depois de 3 meses consecutivos de alta, na verdade, ano passado só teve 2 meses de baixa. O resto só foi candle positivo, então tá importante demais começar o ano já com uma correção. Por enquanto, tá indo, falta aí uns 10 pregões para acabar o mês. O mensal também aqui segue sobrecomprado. Olha como que mês passado chegou Keltner, cravou Keltner. Então, uma máxima de dezembro cravada em Keltner, longe da média de 20 no mensal. O semanal também está longe da média de 20, então tá precisando fazer um retorno, uma correção interessante, tá? E aí, por isso que aqui em relação às marcações, sigo deixando essas regiões, porque ainda não confirmou o rompimento dos R$6. O dólar tá girando muito em torno da média de 200. Não tá aquela volatilidade toda que estava no final do ano passado, tá caindo aos pouquinhos, tá caindo de escada. Então não tá aquele estresse todo do final do ano. Mas isso torna complicada a situação para operar, né? Então ontem foi bem complicado. Quando começa a criar talvez um movimento de pivô para baixo, volta tudo e quebra aqui a direção do movimento. E hoje não foi diferente, hoje foi até pior, porque vai para cima, vai para baixo, vai para cima, sem tendência aqui, infelizmente. Já o índice, aí eu primeiro vou lá para o Ibov, aqui falando antes de citar o dia de ontem, né? Citando o dia de terça. O que terça aconteceu em relação ao macro? Olhem o Ibov e essa região do fundo que o Ibov estava testando e ainda está na região. Fundo importante. Com gráfico limpo, fica mais claro para ver essa região. Essa região aqui, se for marcar a retração de todo o movimento de alta, é região de 50% de retração. Aqui, teoria de Down pura, porque se vem subindo em alta, o último fundo é esse, que não houve rompimento verdadeiro ainda. Aqui, falando por médias, a gente tinha uma queda divergente. Toda essa queda aqui, por mais que estava renovando o fundo, o IFR não estava renovando o fundo, estava praticamente igual. Então, uma queda ruim. E ainda segue, né? Se a gente for ver marcando aqui, tá meio que dentro de um canal. Tá entrando numa região de canal. Outra coisa importante para ressaltar, que em relação ao final de dezembro houve um afastamento em relação à média de 20, deixando aqui até em níveis de sobrevenda. Outra coisa importante, que aí na semana passada a gente teve um pullback agressivo da média. Deu os critérios aqui que se fosse para pensar em venda, candle set é um gatilho de venda, se fosse pelos 5 minutos.
E aí vem o Candle 9, que já é gatilho para compra. E esse Candle 9 ele renovou fundo, fechou um candle de rejeição para cima, indicando aqui que a média 9 infelizmente não está forte. Possibilidade de gatilho de compra para fazer parcial na média 20, se isso fosse 5 minutos. Mas a gente vê também que o diário acabou respeitando também. Mas aí a gente vem para cá, então o cenário que a gente tinha um suporte nessa região, estava forte. É a região de 118 mil do Ibov, que não tende a passar tão fácil. Nós temos um bloqueio muito importante. Tínhamos, né, que por causa das opções, saiu esse bloqueio, mas 118 segue importante. E aí, ontem, aqui, então eu vou tirar esse caixote não é mais importante. Nós tivemos rompimento na terça, então, desse caixote que eu tinha marcado, e aí nós tínhamos esse outro topo aqui, tá? Então, essa região toda. O preço abriu ontem nessa parte aqui, então deixa eu só voltar novamente, só relembrando que eu tinha um caixote, não é mais importante, mas nós tínhamos aqui movimento aproximando, na verdade é melhor colocar nesse layout aqui que eu tenho o número do candle. Então, marcando novamente, só dando um zoom aproximado. Primeiro candle do dia de força compradora, inegável a força aqui. E aí já começa a pancada para cima. Pancada, pancada, pancada. Movimento muito forte. Não tinha um cenário externo subindo desse jeito, tá? Uma situação assim, não estava. Só confirmando aqui, deixa eu até ver lá fora. Ontem que eu tinha print, ó, Hang Seng estava 0,34 de alta, Xangai estava 0,40 de queda. Índices europeus estavam até subindo, mas não tanto. Minério de ferro não estava subindo tanto para disparar assim. Petróleo estava subindo, mas também era 0,5% de alta. Então, nada de desespero para esse movimento de alta aqui. Só que acabou sendo aqui o dia da correção, muito forte. Subiu. Quem caçou vendas aqui, infelizmente, teria estopado. Depois eu vou falar do Renko, tá? Que o Renko acabou dando pullback aqui muito rápido as oportunidades. Fez esse pullback agressivo. Esse pullback agressivo não é gatilho. E aí teve a notícia. Quem da notícia crava Keltner. E depois de Keltner aqui o mercado ficou muito travado. Fez aqui como se fosse uma mini deriva. Faz novamente o pullback agressivo. Preenche os critérios. Aí eu até comentei, nossa, gatilho. Mas a gente não entra nesse gatilho. Tá na cara de Keltner, esticado. Se fosse talvez o mercado americano, poderia ser gatilho porque lá tende a subir bastante. Só que aqui é complicado isso acontecer. E aí tinha esse favela gap aqui. Então acabou sendo um movimento fraco. Não tinha critério para a gente realmente comprar aqui com segurança. Pensar em contratendência. Não tinha risco retorno para 20 para pensar em vendas. O mercado acaba, o ativo caindo, o preço aqui, caindo em forma de bandeira, preenchendo a nossa região de favela gap. Aqui nada de vendas. Nada de compras também, médias, olhando pelo gráfico de candle, travadas, aqui a 9 a 20, a 50 chega, demorou para reagir, começa a reagir, aqui, vendo o cenário do dia como um todo, ou poderia sim ficar lateral, ou poderia ter um movimento bem atípico, que foi o que aconteceu, acabar continuando a subir, só que subiu foi demais. E aí aqui, nós tivemos o rompimento dessa região da máxima, até aquele momento, passou, criou tendência de novo das médias, faz um pullback, entrar nesse 85, esse 85 aqui estava meio que derivando e está na cara de Keltner. Como que eu iria saber que iria ser o impulso final para esse movimento todo de alta que não é normal? Não é normal. De 10 pregões, dificilmente um vai ter. Então, é mais fácil acontecer dias travados do que isso aqui. É só olhar 10 dias para trás aí o que aconteceu. Então, isso aqui não é normal. Essa subida esticada nas últimas horas do pregão, praticamente a última hora do pregão, para chegar e cravar certinho Keltner, última linha de Keltner, dando um candle de exaustão nesse topo. E aí acaba fazendo pullback, só que já é final do movimento, não vale a pena o sofrimento aqui. Então esse gatilho, infelizmente, pelo movimento que já está esticado, aqui já está acima de 1,5, faltando 1h30 para o pregão acabar. Tinha muito tempo que não fechava tão forte assim. Tá? Nas últimas horas, geralmente tende a corrigir. E já estava a mais de 1,5, estava chegando a 2%. Inclusive, ontem foi uma das maiores altas que a gente teve do Ibov desde 2023. Então, não foi qualquer dia que foi o dia de ontem. Foi um dia importante, marcante. Acabou indo. E essa subida não teve nenhum favela gap relevante até aqui nessa região desse topo. Acabou tendo, mas aqui nessa alta aqui não.
Então, o movimento aqui bem complicado. Mas, se a gente for olhar pelo gráfico de Renko, deixa eu abrir aqui, troca de cor. Troca de cor ontem. Ignorar os caixotes, porque é do 10R esses caixotes aqui, mas a primeira troca teria sido stop. A segunda teria andado aqui alguns pontinhos. Ah, lembrando, não seria operável por causa da notícia, então espera um tempo e aí começou a ter ruídos nessa região. Chegou a andar quase 500, aí essa compra na parte da tarde, nossa, quem esperava, né? Quem esperaria que fosse fazer isso aqui tudo? Quase uns 2.000 pontos. Chegou da venda lá no topo, mas aí já é 17 horas. Renko, 17 horas, troca de cor, extremamente perigoso. Já o 10R, aqui pro pullback, aqui teria dado pullback de compra, infelizmente, a depender, não teria dado tempo. Muito rápido, essa daqui muito rápido, essa aqui foi, tá? Muito rápido. Essa aqui talvez, essa aqui foi interessante. E aí depois teve a notícia. Aí foi a volatilidade da notícia, já estava em VWAP Band. Band. Médias aqui sem tendência, então a gente espera essa região passar. Então nós temos aqui um caixote não, um canal. Rompe o canal, faça o back do canal. Aqui até o Rodrigues chegou a fazer a operação aqui também, eu acho que a Júlia também foi ontem que fez. Aqui nós tivemos esse gatilho desse pullback, cheguei a comentar dele, 160 de stop vai dar aqui. Então a gente teve praticamente, dependendo da parcial, 2 alvos, ou se a pessoa que deixou um pouco mais abaixo, teria pego só um alvo. Depois pegou proteção. Aí o preço passou por cima e fez aqui outros pullbacks, 2, esse e esse. O primeiro não teria estopado, o segundo também não. E formando aqui pra gente um Okoi. E aí o movimento explodiu. Aqui não dá, tá na VWAP Band. Aqui também não, VWAP Band, e o movimento só foi depois. Foi. Já era final do dia, já não vale mais a pena fazer alguma coisa aqui. Ontem foi o dia praticamente do IFNC, que é praticamente o espelho do índice. Então a gente teve aqui uma alta muito significativa do IFNC, confirmando mais uma vez a figura linda que eu venho comentando, que é esse ombro, cabeça, ombro invertido, muito forte. E aí, a linha do pescoço aqui importante acabou sendo rompida, subiu de forma esticada. Agora é um ponto de, assim, é normal que venha fazer uma defesa vendedora, até porque subiu esticado. Média de 50 que não vem sendo testada já tem algum tempo, deixa eu ver a última vez. Nossa, desde setembro do ano passado que ela não é testada. Então, um ponto muito importante. O que o índice está fazendo agora, puxado muito pelo IBOV, ou pelo IFNC, é extremamente importante, tá? O que vem fazendo. Só que o IFNC, a gente só vai confirmar uma quebra da tendência de baixa na hora que romper esse topo aqui, ó. Teoria de downpuro. Então, por enquanto, é um movimento de alta para a gente ter atenção, mas não é um caso de reverter a tendência macro, ainda não. Não rompeu esse topo. Já Petro, deixa eu ativar o Ctrl+J, Ctrl+K. A gente tem aqui um cenário que não rompeu essa máxima, ainda pode ser um ombro, cabeça, ombro, aqui nessa região. Ao mesmo tempo, pode ser um triângulo ascendente, está acumulando para romper máxima. Não duvido se vier fazer isso. E isso ajudaria bastante o IFNC subir. E daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa bem interessante que é em relação ao gráfico de commodities. Eu acho que eu postei no Twitter. Mas falando aqui da Vale, ontem a Vale ajudou. Ontem foi um candlezinho positivo, só que a Vale no geral tá triste. Coitada. O cenário está complicado aqui, desde o gráfico semanal, que eu vinha comentando que era possível o rompimento desse fundo, porque não estava forte, ela vem sofrendo bastante. Os DIs, aqui, hoje já foi um dia, deixa eu ver, um dia de correção normal. Se eu ignorar a sombra do primeiro candle, isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro, tá? Se for colocar em tempo gráfico maior, segue o movimento de estar ainda muito esticado, longe da 20, sobrecomprado, divergente, muito estranho, precisando de correção, gap aqui, candle de exaustão, fervelo gap aqui embaixo. Não tá saudável esse movimento do IBOV. Falando aqui de outros ativos, ontem também interessante comentar do ouro, dia 15. Então, ontem, 15 aqui, começando na parte da madrugada. O que a gente teve? Aqui a gente teve um cenário praticamente travado no início do dia, rompeu o máximo. Só vou tirar Keltner aqui, que Keltner em relação ao gráfico de candle a gente não usa.
E aí nós tivemos aqui pullback nessa região, possibilidade de gatilho, tá? Que infelizmente teria estopado. E aí começou a subir em forma de canal. Aqui já não vale mais a pena sofrer. Depois média sem tendência, respeitando aqui canal ainda, deriva, e aí finalizou o dia. Já o Nasdaq ontem, dia 15, até comentei que deu o gatilho depois da notícia, na parte da manhã e madrugada, sem nada para fazer, e aí teve essa notícia paulada para cima. E o que aconteceu? Aqui a gente teve um pullback, inclusive gatilho aqui também, nessa região. Pullback que a gente não precisa se preocupar com Kelt nessas coisas. O stop que realmente vai estar caro, óbvio que vai estar. O movimento aqui, esse é um possível outro gatilho também, acho até mais interessante. O S&P estava mais bonito que o Nasdaq, tá? Nessa hora que deu aqui, daqui a pouco eu mostro. Aqui, possibilidade de gatilho também, 198. Depois, as médias já ficaram sem tendência de novo até o final do dia. E aí, o S&P que eu queria mostrar, que foi este candle, o S&P foi mais bonito. Não andou tanto, infelizmente, voltou. Já o Dow Jones, aqui, de ontem, movimento antes do pregão, né? Teria dado gatilho de pullback lateral aqui, antes da abertura da vista. Aqui embaixo também teria dado umas 8h25 da manhã, rompeu, abriu aqui, abertura do norte-americano. Aqui já não foi interessante, pullback, pelo Dow Jones, só que aqui foi. Aqui gatilho 198. Olha esse oco formando aqui no Dow Jones, lindo. Passou por cima e as médias ficaram sem tendência. Já o Bitcoin, ontem, dia 15, média sem tendência, notícia, rompimento de máxima, possibilidade. O pullback é meio complicado aqui, tá? De se entrar. Depois travou, não ficou tão bonito e não deu mais oportunidade. Fechando aqui a Black, então, comentando o cenário lá fora, ontem a gente teve o IPC, inflação ao consumidor, se não estiver enganada, E aí praticamente vem em linha, só que em linha com 0,1 abaixo do esperado anual aqui, o mensal também. Então, veio um pouco diferente, o mercado reagiu bem em relação a isso aqui, até mais do que o payroll, se for ver de movimento do candle, só que depois meio que morreu o movimento, se for ver lá fora. Aqui que foi paulada, muito estranha aquela força toda de alta no final do pregão. Não acho que tem a ver com essa questão de PIX aí, as pessoas estão meio que justificando que é por causa disso, que assim, tem até uma teoria que eu acho bem provável, que é a questão do que aconteceu ontem, o governo ter voltado atrás, afetar a questão da popularidade para a próxima eleição. Aí meio que o mercado ele é sempre antecipado, né? Então começa a pensar no futuro a possibilidade da impopularidade do governo atual. Mas é aquilo, o índice já estava precisando de correção. Já estava precisando. Então agora está criando um motivo para isso, aí o mercado sempre gosta de criar motivo para isso. Então só ressaltando aqui, a gente teve os juros americanos não, nossos juros aqui, com cara e ainda está de oco, nessa região desse topo, igual essa imagem aqui que o Danilo estava postando. Outra coisa ontem, só ressaltando no fluxo muito forte, os principais aqui ontem acabou sendo a UBS. Aqui, primeiro, tem a Goldman, tem a UBS depois, então players fortes, e na ponta de baixo, Clear e XP. Então, o bonde da XP na ponta de baixo. Um dia muito forte que não vem, assim, a gente não via exatamente essa alta tão forte desde abril de 2023. Muito forte, tá? Abril de 2023, praticamente aí 2 anos quase. Uma outra coisa importante aqui, a questão aqui, o governo vai arrecadar menos e o mercado sobe. Não é sobre a questão aqui talvez de melhorar o fiscal, mas sim talvez o mercado esteja meio que precificando a perda de credibilidade e a sangria constante para 2026. Vai vendo. Outra questão, deixa eu ver, aqui que eu achei, a respeito do gráfico também do Ibov, várias pessoas estão vendo como que esse fundo aqui foi realmente muito importante, além da questão da divergência do IFR, ó. Enquanto que o índice renovou fundo e o IFR estava mais alto. Então, isso aqui é uma divergência gritante. Não só disso, mas até o OBV também estava alertando ali para a gente que não estava legal isso aqui.
Outra coisa importante, deixa eu ver aqui, a questão também que teve ali um tratado meio que de pausa, né? Não diria paz, um tratado de pausa, Hamas e Gaza. Isso pode ser importante, tá? Quer dizer, Hamas e Israel, desculpa. Hamas, Israel, Gaza. Então ali é um tratado de pausa, não é paz, tá? Outra coisa, que infelizmente isso segue importante. O petróleo vem subindo e a Petro nossa aqui não vem alterando os valores. Então tá uma defasagem absurda em relação aos preços. Dow Jones lá fora para vocês verem. Olha o gráfico que tá querendo formar. Movimenta a figura. Um ombro, cabeça, ombro do diário. Depois de um movimento que ele não para de subir, né? Desde o ano passado. Uma outra coisa que é importante. Essa aqui, ó. Índice de commodities. A gente sabe que o Brasil é o país das commodities, né? Então a gente vê o índice aqui das commodities, que esse aqui é o gráfico diário. Esse aqui é desde 2024, 2023, 2022. Um cenário meio de triângulo descendente, estranho, né? E aqui em 2024, aqui ficou bem travado. Só que tem um ponto importante. A imagem está meio ruim de ver, porém está acontecendo um rompimento da SLT que não vinha acontecendo desde 2023. Então, se a gente é um país de commodities, a gente pode surfar bastante isso aqui. A onda do ano passado foi muito de tecnologia, tá? Nasdaq. Inclusive, Nasdaq carregando o S&P e Dow Jones nas costas ali. Só que se for olhar outros índices de composição norte-americana, a maioria das ações não estava performando tão bem assim. Sem falar a questão da análise fundamentalista, que ano passado eu comentava, de empresas que vinham tendo as suas ações subindo, porém ali os seus resultados não estavam bons. Muito estranho. Outra coisa aqui, isso aqui é de hoje, mas só voltando atrás da questão das commodities, se a gente vir a surfar esse movimento de commodities aqui, isso pode ser bom pra gente, tá? Porque commodities a gente tem uma performance boa em relação a isso. Setor de tecnologia igual ao ano passado, a gente não tem isso. E aí se a gente for olhar lá fora, o Nasdaq, ele vem fazendo um movimento como se fosse uma bandeira bem ruim para talvez renovar a máxima. Vem fazendo cada vez mais topos altos, só que tem divergência horrível de IFR. Olha o topo aqui, o topo aqui, topos mais baixos. Só que o gráfico fez topos mais altos. Então, vários motivos aqui que não consegue dar segurança para esse movimento de alta. E aí tem um grande problema, né? Que, só reforçando a ideia, que lá fora tanto a bolsa quanto o dólar estão valorizando. E muito varejo, muitas pessoas físicas lá estão colocando seu capital em renda variável, logo depois de movimento já de muito esticado. E dólar não para de subir. E aí o nosso EWZ comentando, um pullback normal, tranquilo, não renovou o fundo pelo menos. O VIX está muito tranquilo. Petróleo hoje ainda bem que está corrigindo, mas ontem foi mais um dia de alta. O ouro está querendo romper máxima. Atenção se for romper máxima histórica. E o resto aqui, ok. E aí se for falar em relação ao sonar, né, das posições de interesse, o dólar ainda segue uma trava muito forte entre R$6 e R$6,20. Não mudou isso aqui. E o índice, que foi bem interessante a gente reparar essa alta desses últimos dias, porque eu acho que teve gente, infelizmente, sofrendo ali no 118 mil. Agora não tem mais a ordem, né? Porque já falta um mês aqui para o movimento. Não lembro exatamente onde que eu estava falando, mas eu acho que era essa questão aqui das posições. Mas agora não vale nem muito a pena ver a questão das posições aqui do Ibov, porque falta quase um mês aí para o vencimento. E aí as montagens estão começando a acontecer. Porém, eu estava olhando em dias anteriores e o 118 estava um bloqueio muito forte. Mas agora não vale a pena. Aqui, comentando hoje, não tínhamos notícia tão relevante. Acho que era 11 horas, agora não estou lembrando. Era 10h30. 10h30, desculpa, não, peraí. 10h30, núcleo de vendas, pedidos iniciais de seguro-desemprego, não é coisa de movimentar, não. E amanhã é praticamente o último dia da semana, mas o movimento de hoje, o movimento de amanhã, eu falo na revisão de amanhã, então.